Vocês, bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Uma Energia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem de 2024. Bom, galerinha, eu vou ajudar vocês agora, né, nessa reta final aí do Enem, para ajudar vocês aí nos estudos, né? Boa sorte a todos vocês. A gente vai fazer as análises das questões de linguagens, tá? Do Enem de 2024. Primeira aplicação no ano passado, né? Só para ajudar vocês aqui nessa reta final dessa revisão, tá bom? Vou dar um macete para vocês de algumas coisas. Foquem sempre no comando das questões, tá? É o principal. Por quê? Porque o comando das questões é o principal, é aquilo que tá perguntando a questão, né? Percebam que tem um texto enorme, os textos são enormes, mas o comando é o principal que vai ajudar vocês aí, de fato, né, a ver o que a questão tá pedindo, de verdade, né? Então tá, vamos agora para a questão 37, né? Paramos exatamente nela, olha que interessante. Ela escreve pra gente o seguinte, olha só, ela tem um texto e tem... Vamos ler o comando, ó. O comando é o seguinte: defendendo a importância da música para o bem-estar e o equilíbrio emocional das pessoas, a autora usa como recurso persuasivo o quê? Então, a gente tem que ler o texto para entender do que a autora tá descrevendo, né? Por aí, é bom que a gente já sabe que o texto, que a pergunta é sobre o que a autora quer saber. Por isso que é importante a gente também ler o comando, porque a gente já sabe que a pergunta se refere à opinião da autora. Então, vamos ler o texto, né? A importância da música, né? Enfim. Ó, se você é feito de música, este texto é pra você. Às vezes, no silêncio da noite, eu fico imaginando que graça teria a vida sem música. Sem ela não há paz, não há beleza. Nos dias de festa e nas madrugadas de pranto, nas trilhas dos filmes e nas corridas do parque, o que seria de nós sem a canção que enfeita um cotidiano com ritmo e verso? Quem nunca curou a dor de cotovelo dançando lambada ou terminou de se afundar ouvindo sertanejo de sofrência? Quantos já criticaram o funk e fecharam a noite descendo até o chão? Tudo bem, Raul nos ensinou que é preferível ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Já somos castigados com o peso das tragédias, o barulho das buzinas, os ruídos dos conflitos. É pau, é pedra, é fim do caminho. Há uma nuvem de lágrimas sobre os olhos. Há uma nuvem de lágrimas sobre os olhos que você está na lanterna dos afogados, o coração despedaçado. Enfim, mas como um sopro da janela do vizinho, entra o samba que reanima a mente. Floresce no fundo do nosso quintal a batida que ressuscita o ânimo, sintoniza a alegria e enfatiza o fôlego. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Interessante, né? Ela quer saber, defendendo a importância da música para o bem-estar, o equilíbrio emocional das pessoas, ela usa como recurso persuasivo o quê? Contradição ao associar o coração despedaçado da alegria. B, metáfora ao citar a imagem da metamorfose ambulante. C, intertextualidade ao resgatar versos de letras de canções. D, enumeração ao mencionar diferentes ritmos musicais. Ou hipérbole ao falar em sofrências, tragédias e afogados. Eu acho que vocês já deduziram qual seria a resposta, né? Enfim, vamos lá, pausem o vídeo e tentei fazer. Vamos ver se vocês vão acertar. Belezinha! Tcharam, isso mesmo, 37C, né? Até brinquei, cantei pra vocês os trechos das músicas, né? Ó. Intertextualidade ao resgatar versos de letras e canções. Por quê? Se vocês forem analisar o próprio texto, né? Ele descreve várias canções, né? Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando. Nananã. Raul nos ensinou que eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Enfim, né? É pau, é pedra, enfim. É legal, né? Ela cita várias canções, né, várias letras de músicas para poder contextualizar aqui na questão, né? Muito legal, gostei dessa questão. Bacana, muito interessante. Belezinha? Vamos lá, vamos para 38. Pessoas com suas malas, mochilas e valizes. Tá, vamos, ó, pulando pro comando. Comando, esse poema, por meio da ideia de deslocamento, metaforiza a tentativa de pessoas, o quê? Então vamos ler o poema. Pessoas com suas malas, mochilas e valizes chegam e se vão. Se encontram, se despedem de seus pertences, como se pudessem chegar a algum lugar onde elas mesmas não estivessem.
Aí ele quer saber, né, o poema por meio da ideia de deslocamento metaforiza a tentativa de pessoas o quê? A. Buscarem novos encontros, B. Fugirem da própria identidade, C. Procurarem lugares inexplorados, D. Partirem em experiências inusitadas ou E. Desaparecerem da vida da sociedade. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, tá bom? Vai se tratar aí de fugirem da própria identidade, tá? Por quê? Não é procurar novos encontros, procurar lugares inesperados, partirem em experiências inusitadas, nem desaparecerem da vida e sociedade. Aqui no caso, fugirem da própria identidade, né? Ele destaca que as pessoas com suas malas e mochilas, né, chegam e se vão. Se encontram, se despedem com seus pertences, como se pudessem chegar a algum lugar onde elas mesmas não estivessem. Então, isso caracteriza também fugirem da própria identidade, né? Elas chegam, mas se despedem, né? É como se elas estivessem fugindo delas mesmas, né? Da sua própria identidade, do que elas realmente são, né? Ou tentar se encaixar em algo que não são, né? Porque ele destaca, né, com suas malas, chegam e se vão, se encontram, despedem de seus pertences, né, ou seja, sua identidade, né, como se pudessem chegar a lugar nenhum onde elas mesmas não estivessem, ou seja, onde elas mesmas nem sabem onde querem chegar. Então isso tá muito conectado à questão da identidade, né, por esse motivo que vai ser a B, tá bom? Então vamos lá, né, vamos agora para 39. A 39 destaca o seguinte, né? O falar errado a que o texto se refere constitui um preconceito em relação ao uso que Adoniran Barbosa fazia da sua língua e suas composições. Pois esse uso o quê? Então ele quer saber sobre o falar errado, né? Que o texto se refere. Então vamos lá. Então vamos ler o texto pra gente saber do que se trata, né? Falar errado é uma arte, Ernesto. No dia 6 de agosto de 1910, Emma Ricini Rubinato pariu um garoto sapeca em Valinhos e deu a ele o nome de João Rubinato. Na escola, João não passou do terceiro ano. Não era a área dele, tinha de escolher outra. Fez o que apareceu. Foi ser garçom, metalúrgico, até virar radialista, comediante, ator de cinema e TV, cantor e compositor de samba. Como tinha sobrenome italiano, João resolveu mudar para emplacar seu samba. Como ia mudar o sobrenome, mudou o nome. Virou Adoniran Barbosa. O cara falava errado, voz rouca, pinta de malandro de roça. Virou um ícone da música brasileira, o mais paulista de todos, falando errado e irritando Vinícius de Moraes, que ficou de bico fechado depois de ouvir a música que Adoniran fez para a letra Bom Dia, Tristeza, de autoria do Poetinha, coisa de arrepiar. Para toda essa gente que implicava, Adoniran tinha uma resposta neuroerudita. Gosto de samba, e não foi fácil. Para mim, será aceito como compositor, porque ninguém queria nada com as minhas letras que falavam nós vai, nós fumou, nós fizemos, nós peguemos. Acontece que preciso saber falar errado. Falar errado é uma arte, senão vira deboche. Ele sabia o que fazia, por isso dizia que falar errado era uma arte. Sua arte escolhida a dedo porque casava com seu tipo. O samba de Ernesto é um monumento à fala errada, assim como o tiro ao Álvaro. O erudito podia resmungar, mas o povo se identificava. Aí ele pergunta, né? A questão pergunta, né? O falar errado, que o texto se refere, constitui um preconceito, né? Em relação ao uso de Adoniran Barbosa, que fazia da língua com suas composições, pois esse uso, o quê? Né, marcava a linguagem dos comediantes no mesmo período. B. Prejudicava a compreensão das canções pelo público. C. Denunciava a ausência de estilo nas letras de canção. D. Restringia a criação poética das letras do compositor. Ou E. Transgredia a norma padrão vigente da época. Pausem o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Pausaram o vídeo, tentaram fazer? Bom, letra E, né? Isso mesmo. Transgredia, né? A norma padrão vigente da época, né?
Por quê, gente? Por que não são as outras, né? Marcava linguagem, não, prejudicava, transgredia a norma padrão vigente da época, né? Ele fazia porque ele queria, ele gostava de falar errado, né? Era intencional, nós fizemos, nós peguemos. Acontece que é preciso saber falar errado, né? Ele descreve que isso é uma arte, né? O erudito podia resmungar, mas o povo se identificava. Por quê? Porque era uma maneira dele ter um contato diferente com o povo, né? Tiro ao Álvaro, enfim. Ele quebrava, ele queria quebrar essa norma padrão vigente, né? De tudo certinho. Ele queria quebrar regras, ele queria falar errado mesmo, né? Ou seja, nós falamos errado mesmo, nós peguemos, nós fizemos. Ou seja, é um jeito que ele sabia o que ele estava fazendo, resumindo, né? Um jeito dele se interagir com as pessoas, com o povo, né? E ele destaca que o povo se identificava com isso, né? Com a maneira que ele falava errado. Então, a questão, ela pergunta exatamente sobre isso. Falar errado constitui um preconceito em relação ao uso que ele usava, né? Que fazia da língua, de suas composições. Você usa o quê? Ele transgredia essa norma padrão vigente da época, de ter que falar tudo certinho, tudo correto, né? Nessa norma padrão. Ele, pelo contrário, ele sabia o que ele estava fazendo, né? Ele falava errado, ele sabia o que ele estava fazendo para se identificar com o povo, né? Enfim, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo e ele falava errado de maneira proposital mesmo, tá bom? Para se identificar com o povo, né? Com a arte dele. Ou seja, era de maneira proposital e que transgredia essa norma aí, padrão vigente, né, dessa época de falar tudo correto, né, enfim, esse que era o motivo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos agora, deixa eu ver quantas questões que ainda faltam, será que a gente faz ela toda? Enfim, olha, vai ficar faltando, tá fazendo umas 5? Vão ficar faltando poucas, tá, pra gente encerrar aqui as de 2024, né? Vão ficar faltando pouquinhos para encerrar de linguagem. Então vamos para 40. Vou fazer essa daqui, ó. 40. O Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, anunciou que o Boi Caprichoso levou, em 2018, seu 23º título, né, contra o 31º do adversário, Boi Garantido. Desde o fim do evento, que não parou de cantar 2 músicas que aprendi no Bumbódromo, arena onde ocorre o espetáculo. Revezo entre meu amor, eu sou feliz e azul, o meu país. Obviamente, o boi azul, o caprichoso, e vermelho, o curral, a ideologia vermelhou, do boi vermelho e o garantindo. Esse revezamento seria proibido em Parintins, cidade tão dividida entre as torcidas dos bois. Em Parintins, você tem de ter um lado aqueles que tentam fugir e dizem que são garanchoso, com os quais me identifiquei, mas esses são vistos com certo desdém. Beleza, pergunta a seguinte: a apropriação de elementos como rivalidade, competitividade, torcida e gritos de guerra pelo Festival de Parintins evidencia o quê? A escolha de um local específico para a festa. B, importância atribuída pelos turistas aos bois. C, interação social estabelecida após o evento. D, aproximação da manifestação folclórica com o esporte. Ou é composição de enredos musicais pelos garanchosos? Pausei o vídeo, tentei fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Antes de mais nada, eu vou mostrar pra vocês como é que funciona isso, tá? Antes de falar respostas pra vocês, é uma competição, tá? Existe, né, do Boi Caprichoso e Boi Garantido no Bumbódromo, né? Então, tem eventos, é um festival, tá? Só pra vocês entenderem do que se trata. Falando a questão, a resposta correta aqui vai ser a letra D, tá bom? Ó, apropriação de manifestação folclórica como o esporte, tá? Por quê? Porque a gente tem realmente uma competição, tá? Como eu mostrei pra vocês, tem um festival folclórico que acontece no Amazonas, né, realmente, que anuncia aí, né, uma cultura deles, um evento folclórico, né, que tem como
participantes, né? O boi garantido, o boi caprichoso, né? E o boi garantido, né? São duas organizações que se competem entre si, né? E tem esse evento que tem as músicas no Bumbódromo, né? Essa arena onde tem esses espetáculos desses dois, né? Dessas duas organizações culturais folclóricas. E, ó, esse revezamento seria... Tá, aí ele destaca... aqueles que dizem ser garanchosos, enfim. O que acontece? Tudo isso é visto, esse evento folclórico, né? Esse festival folclórico de duas competições que tem ligados, né? A esses eventos da disputa do boi garantido e boi caprichoso, né, que são duas disputas folclóricas, duas organizações diferentes, são disputas, né, competitividade mesmo, né, que tem torcidas, enfim. Isso tudo, né, evidencia por quê? A apropriação de manifestação folclórica como esporte, né? É como, não existe um futebol, não, né, que tem os times, as competições. Aqui é uma competição folclórica, né, tem estádio, tem festivais, tá, igual eu mostrei pra vocês nas fotos, muito interessante. Então tem essas competições que vão se assimilar aí como esporte, né, que se enquadram como esporte, né, através dessas manifestações culturais folclóricas que tem aí essas competições, né, através de canções, de apresentações, enfim. E isso não deixa de ser um esporte, né, que tem essas disputas, né, não como os jogos... Existem jogos de futebol, né, com os times aqui, são duas disputas de eventos folclóricos que não deixa de ser um esporte, que é um esporte, tá? Esse que é, por esse motivo aqui que é a letra D, tá? Não é a escolha de um local, importância da festa, o que torna, né, a questão... É realmente uma competição, né? É um festival folclórico, cultural, que eles competem entre si, né? É uma competição. Então, isso não deixa de ser um esporte e também não deixa de ser o quê? Um evento cultural próprio da região, né? Na região do Amazonas. Por esse motivo que é a D, tá? Que a alternativa correta será a D. Vai ser uma aproximação de manifestação folclórica com o esporte, ou seja, né, no futebol a gente não tem os times que tem as disputas de jogos, aqui é diferente, uma disputa folclórica, né, de apresentações de festival aí entre essas duas organizações, né, diferentes, né, que são do boi caprichoso e do boi garantido, enfim, então não deixa de ser uma cultura e também não deixa de ser um esporte, né, porque tem uma disputa. E não deixa de ser atividades esportivas e também as duas, né, ligadas à questão folclórica própria da região, tá bom? Por esse motivo aí que é a letra D, beleza? Então vamos lá, vamos para a questão 41. A questão 41 descreve o seguinte pra gente, ó, o Brasil somou cerca de 6 mil novos casos de câncer de mama. Gente, isso é bem interessante, essa questão é bem interessante, principalmente agora que a gente tá na campanha Outubro Rosa, a gente ainda tá em outubro, o canal já colocou coisas aí de outubro, né, de Outubro Rosa, olha que legal, a gente não deixa de fazer campanhas de conscientização, que legal que o Enem também tem questões sobre isso, né, um tema de saúde pública para ajudar várias mulheres, enfim... e homens também podem dar câncer de mama, né? Enfim, mas é uma campanha muito interessante, né? Para quem teve caso de câncer, enfim, na família, não deixem de se cuidar, tá? É uma campanha, Outubro Rosa é um mês de campanha de conscientização. E que bom que o Enem também aborda questões sobre isso, olha que legal. Beleza não, né? São casos sérios, mas vamos lá, vamos para a questão. O que ele destaca, né? Questão 41. O Brasil somou cerca de 60 mil, gente, é muita coisa, imagina, 60 mil em um país, né? Novos casos de câncer de mama até o final de 2019, um número que corresponde a 25% de todos os diagnósticos da condição registrada no país, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, né? Apesar de Outubro Rosa ser um mês de conscientização sobre a questão voltada para as mulheres, é muito importante lembrar que um dos grandes mitos da medicina é de que o câncer de mama não afeta o sexo masculino. Então, homens também afetam, tá? Ó, fatores importantes para detectar o câncer de mama masculino. 1. Genética. Se houver casos na família, as chances são um pouco mais elevadas. Segundo, hormônios. Homens podem desenvolver tecido real das glândulas mamárias por tomarem certos medicamentos ou apresentarem níveis hormonais anormais. Terceiro, caroços.
É necessário que os médicos se atentem a alguns sintomas suspeitos, como o caroço na área do tórax. 4. Retração da pele. Em situações mais graves, o câncer de mama masculino, é possível também ocorrer uma retração do mamilo. Aí a pergunta é a seguinte, ó. As informações dessa reportagem auxiliam no combate ao câncer de mama masculino, por apresentarem um alerta sobre o quê? A. Indicadores da doença, sinais indicadores da doença. B. Índice de crescimento de casos. C. Exame diagnóstico do tumor. B. Mitos a respeito da herança genética. Ou é período de campanhas de conscientização. Pausem o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, ok? Galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram, tá bom? Por que vai ser a letra A? Né? É algo muito interessante, até que desmistifica também a questão de destacar que o câncer de mama aparece somente em mulheres, o que não é verdade, né? Exatamente é isso que a questão vem trazer, né? Que sim, o câncer de mama, infelizmente, também afeta homens, tá? E tem casos de homens com câncer de mama. Então, é uma campanha Outubro Rosa, não somente para as mulheres, claro que grande parte, né, afeta as mulheres, né, infelizmente, mas isso também desmistifica a questão de que não afeta homens, tá? Então, esse que é o objetivo da questão. E ela quer descrever as informações, ó, exatamente sobre isso, né? Nessa reportagem auxilio no combate ao câncer de mama masculino, por apresentarem sinais sobre o quê? Então, o que pode destacar aqui por apresentar também em homens, né, ó? No combate ao câncer de mama masculino, por apresentar o quê? Né? Índice de crescimento de casos. Só isso não quer dizer nada, né? Índice de crescimento de casos aqui não especifica o gênero, né, de crescimento de casos. Exames de diagnóstico para o tumor também não quer dizer. Mitos a respeito da herança genética também não. Período de campanha de conscientização. Gente, por que há sinais indicadores da doença? O próprio texto descreve, né? Outubro Rosa sobre as questões, nananã. É muito importante lembrar que grande é da medicina, nananã. Câncer de mama não afeta, de que o câncer de mama não afeta o sexo masculino. Importantes para destacar, né, que o câncer de mama, fatores importantes para detectar o câncer de mama masculino. Então, ele destaca todos esses fatores, tá? Não é só a questão genética, não é só a questão de ser uma campanha. Ele tem vários sinais de indicadores da doença, ou seja, chances, aqui a questão genética, casos de família, hormônio também, né? Destaca que os homens também podem desenvolver tecido das glândulas mamárias, devido a alguns medicamentos em níveis hormonais, caroços também, isso tanto em homem quanto mulher pode acontecer, né? Retração da pele também, né? Na mama, no mamilo masculino, enfim. Tudo isso se enquadra na questão de sinais indicadores da doença. Então aqui não é somente o sexo feminino, né? Todos esses sinais indicadores da doença, caroço, essas questões genéticas que entram também, retração da pele, esses sintomas, né? Esses sinais indicadores, isso vale tanto para homem tanto quanto para mulher, tá? Isso é sim uma resposta para que também pode ocorrer em casos masculinos, em homens também. Então isso já desmistifica todo e qualquer argumento que só mulheres têm câncer de mama, né? Homens também. Então aí mais uma importância de destacar a campanha Outubro Rosa, né? Por quê? Porque já é desmistificado de que câncer de mama afeta só as mulheres. Claro que a gente tem uma grande abordagem, né? E é interessante destacar na questão das mulheres, mas os homens também são afetados, infelizmente, pelo câncer de mama. Então, o Outubro Rosa não é somente para as mulheres, tá? Para os homens também. Uma vez que não é só o próprio Enem que tem trazendo questões, mas que bom que ele também está destacando questões, né? Pensa quantos homens fazem o Enem, né? Para destacar também essa conscientização para os homens também, né? Uma vez que não afeta só as mulheres. Então, o Outubro Rosa também, e também, né, para câncer de útero também. Não sei se vocês sabiam também. O mês de conscientização contra o câncer de mama, contra o câncer de útero. E olha que interessante, o Enem destacando aí para vocês que o câncer de mama não afeta somente as mulheres e os homens também. Ou seja, todos devem se cuidar, né? É importante que todos cuidem da sua saúde, principalmente as mulheres e os homens, né? Não só as mulheres, bem
como também os homens, tá bom? Então, Outubro Rosa é uma campanha para ambos, né? Não deixa de ser uma campanha para ambos, né? Se cuidarem, tá bom? Bom, gente, vamos pra 42, né? Já tá quase acabando. Então vamos pra 42, né? Descreve o seguinte, ó. Vamos pra questão 42, que ela descreve o seguinte, ó.